Olha aqui de novo, para tentar manter aquela promessa, né, de 2 a 3 vídeos por semana. Não sei se eu vou conseguir fazer isso, mas tô tentando mesmo. E agora eu venho trazer, talvez, o primeiro quadro aqui do canal, né, que eu vou basicamente comentar os animes ou séries, tá, da temporada. Não a série da temporada, porque eu nem sei, mas assim, tentar falar 3 episódios dos animes da temporada e talvez o primeiro episódio de alguma série, se for maior, né. Tentar fazer isso para ver se rola, se as pessoas gostam ou não desse tipo de vídeo. E eu vim fazer um vídeo de um anime que não tem tanto sucesso assim, mas eu achei interessante começar por ele por, sei lá, aleatoriedade mesmo, que é o Remake Our Life, né, Bokutachi no Remake. É um anime que dessa temporada agora, que tá passando aí, já tem 4 episódios. Eu vou falar pra vocês sobre os 3 primeiros episódios. Eu vou começar aqui por um resumo do que aconteceu nesses 3 primeiros episódios, depois eu vou passar a minha opinião, que talvez não valha muita coisa, mas vou passar. A nossa história é sobre um cara chamado Kyoya, que ele é desenvolvedor de jogos, alguma coisa assim, né? Ele trabalha nessas firmas. Ele tem 28 anos, só que ele já começa a história ruim porque a vida dele não tá legal, ele tá desempregado, ele tem que voltar para casa dos pais e tá, a situação dele não tá nada boa, né? E aí já nessa parte ele já tá pensando assim, nossa, seria tão bom se eu voltasse aos tempos de faculdade e tivesse atitudes diferentes. Na verdade, se eu tivesse entrado na faculdade que eu recusei entrar, talvez as coisas na minha vida seriam diferentes. E aí, né, ele tem esse desejo e passa um tempinho, mas na verdade nada acontece. Simplesmente ele acorda, um dia ele tá passando pela rua e encontra uma moça que ele achou que estava tentando cometer suicídio, mas na verdade foi um engano dele, aquele tipo de engano de anime, né? E depois foi conversar com ela e acabou que ela estava precisando de uma pessoa para trabalhar numa firma, num emprego, e ele se voluntariou. E foi daí que eles tiveram ali o primeiro encontro, tiveram uma relação bacana entre chefe e empregado e tudo mais. Ele se mostrou muito prestativo e trabalhando bem, né? Até proativo demais para o meu gosto, mas deu tudo certo assim no plano dela de contratar uma pessoa. Só que com o tempo o trabalho deles não deu certo, a empresa desistiu do projeto e ele foi demitido novamente e ela, claro, também falhou ali porque, né, não conseguiu manter o projeto que eles queriam tanto, né? E acabou tendo aquele pensamento de novo, nossa, seria muito bom se eu pudesse ter voltado, eu tô na merda aqui e eu queria ter uma segunda chance, né? Parece um anime, né? Vocês conhecem esse anime. Depois eu posso falar sobre ele em outro vídeo. Mas então, aí sim aconteceu aquilo que vocês esperavam, ele volta ao tempo. Ele não demora muito para perceber que ele voltou ao tempo, né? Antes de entrar na faculdade, bem antes, um tempo quase ali antes de entrar na faculdade, tá? Só o tempo suficiente para ele poder escolher entrar na faculdade ao invés de dropar a faculdade, né? E aí ele entra na faculdade, ele vai para aquelas instalações, né, onde os alunos ficam e ele vai dormir com mais 3 pessoas, né, nessas instalações das faculdades. Eu não tô lembrado do nome agora, eu sempre esqueço desses nomes estranhos aí. Enfim, são 2 garotas e um garoto, tá? E por enquanto é só isso mesmo que mostra, depois mostra eles indo para a faculdade mesmo. Esse episódio tem 40 minutos, então é um pouco mais longo, por isso que tô falando umas coisas assim, um resumo um pouco mais longo por conta disso. E aí na faculdade ele encontra quem? Ele encontra a chefe dele. Então a chefe dele seria colega de escola dele se ele tivesse ido para a faculdade da primeira vez. Mas agora na segunda vez ele teve essa chance e encontrou ela lá. Mas eles não têm contato basicamente nenhum, tá? Por enquanto, pelo menos, né? Eles só falam mesmo, na verdade ele se espanta ao ver ela lá, aquele tipo de espanto que vocês conhecem, e fica nessa, né? Ele só mesmo nesse momento está conhecendo os colegas dele, os 3 colegas dele, que eu acho que serão fundamentais na história. E no final desse episódio ele descobre que uma colega que tem mais contato com ele, tá? Toda menininha moezinha lá, naquele tipo de avoada. Ele descobre que ela faz desenhos, né? Trabalha com a parte gráfica, né? Sem querer, né? Que logo ela, né? Essa colega da escola, não a outra, né? Não a professora lá, a colega de escola lá dele, que tá morando no mesmo local que ele, ela é uma pessoa que inspirou ele porque ele levou aquela imagem que ela fez naquele exato momento que ele viu ela fazendo. No futuro, ele levou aquela imagem para a vida toda. Ele usava como inspiração, sei lá por quê, mas era esse o motivo. Então, esse foi basicamente o primeiro episódio. No segundo episódio não tem muita coisa acontecendo, tá? Eles vão para a faculdade, tudo mais ali, e aí vai ter o primeiro projeto da escola deles, que tem todas umas regrinhas chatinhas ali no projeto, e aí é uma parte interessante que ele conhece mais os amigos dele, que estão ali com ele. Aparentemente vai ser isso, né? Ele passando mais tempo com esses 3 amigos, mais 1 ou 2 pessoas, uma delas sendo a ex-chefe dele, não? Ou a futura chefe dele. Não, deixa
deixa desse lado por enquanto. E aí já acontece uma coisa interessante nesse episódio aí, porque nesse projeto que eles recebem, é um projeto que eles têm que fazer em grupo, então o grupo deles é um grupo dessas 4 pessoas, e eles têm que fazer um projeto ali que tem uma determinada duração, não pode exceder isso, eles ficam pensando como que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer, e aí o nosso protagonista, muito sabiamente, tem uma boa ideia e todo mundo gosta dessa ideia dele, aí o outro amigo dele já fica assim, embasbacado, nossa, como que você teve a mesma ideia que eu, hein? Nossa, gostei de você, que não sei o que. Depois eles têm outro desencontro ali, porque eles não estão conseguindo entrar naquele limite de tempo, e o amigo dele não gosta disso, ele tem que tentar controlar a situação, é um draminha totalmente besta, ao meu ver, mas eles conseguem também resolver esse drama aos poucos, e eles vão fazer o projeto e tal, tem um probleminha que tem no projeto, e outra coisa que eu percebi é que a chefe dele começa a ter uma rivalidade com ele, a futura chefe dele, né? Agora vamos ao terceiro episódio. No terceiro episódio, eles conseguem fazer esse projeto dar certo, com alguns problemas a caminho, mas o nosso protagonista conseguiu dar o jeito dele, usou o Premiere, o After Effects, Photoshop, usou tudo e deu muito certo ali, conseguiram uma boa pontuação, não foram primeiros, mas não importa tanto, o pessoal gostou dele, começaram a ver muito bem o nosso protagonista, né? E outra coisa que aconteceu também é que a nossa segunda heroína, talvez, vamos falar que a ex-chefe dele lá, ela começa a ver ele com outros olhos também, e acaba também descobrindo que a ex-chefe dele, na verdade, é irmã da professora deles, né? Isso também pode ser interessante na história. Nesse episódio também, após isso, é focado nele descobrindo um pouco mais sobre os amigos, na verdade, as 2 outras meninas lá, né? Que ele fala um pouco mais com elas, ele dá um suporte para elas, que uma quer ser atriz, a outra quer ir trabalhar com esse negócio de artes digitais, né? E acaba bem, acaba por aí. Então esse é o terceiro episódio, né? Eu tô dando um resumido aqui, muito resumido, porque, né, é bom que vocês assistam caso vocês queiram, caso vocês se interessem. E agora eu vou passar rapidamente a minha opinião sobre isso, tá? Primeira coisa, eu tenho uns problemas aí com animes que ou séries, ou qualquer coisa que envolva volta ao tempo, porque eu sou um pouco chato quanto a isso. Infelizmente é assim que acontece aqui, realmente eu não dou muito certo com isso não, a não ser que seja de humor, que eu paro de levar tanto a sério. Se for uma série uma coisa que quer ser levada a sério, eu acabo levando um pouco a sério demais e eu não gosto muito das coisas. Então assim, é uma sériezinha que eu achei legal, dá pra assistir, dá pra passar o tempo, mas não achei tão boa assim, por alguns probleminhas ali, que eu vou explicar pra vocês agora. Acho que a primeira coisa de tudo é porque o protagonista volta ao tempo e com desejo de fazer diferente, de ser uma pessoa melhor do que estava sendo no passado, até porque, na verdade, ele era um bom trabalhador, né? Simplesmente não tinha oportunidade e agora ia ter oportunidade que ele não teve antes por ter uma escolha errada, né? Então, a história tem uma premissa bacana para muitas pessoas, que é também como eu, né? Já com idade mais avançada, chegando aos 30 anos, que não conseguiram muita coisa na vida. Então, eu sei que isso vai fisgar muita gente, e realmente fisga. Foi um dos motivos que me fez assistir essa série. Mas o que acontece é que, ao meu ver, ele tá se aliando com pessoas que já vão fazer sucesso, sabe? É como se você se aliasse ao Bill Gates, ao Elon Musk, sabendo que eles viriam a ser o Bill Gates e o Elon Musk, sabe, gente? Embora a história faça parecer que ele tá se esforçando, no final das contas, vai dar certo porque as pessoas que ele está sendo aliado ali são pessoas que vão dar certo. A pessoa que já revelou a história dela ali, um pouquinho dela, Shinoaki, o nome, né? Já foi mostrado, né, que ela tem sucesso no futuro. E os outros 2 que estão com ele também vivendo lá, eu acho que ele também tem sucesso no futuro. Então a única que não teria muito sucesso no futuro seria a ex-chefe dele, que também falhou um pouco na vida, né? Ela tinha outros desejos e eu acho que o desejo dela não era mesmo ser chefe. Então, assim, ao meu ver, eu já acho isso um pouco chato. Seria mais interessante ele disputar com essas pessoas que são conhecidas como a geração platina, não sei o que, né? Ele não sabe ainda, ele é burrão, né? Provavelmente são tudo burro. Ele não viu ainda que essas pessoas ali são geniais e tal, segunda série. Então, seria mais interessante pra mim ele descobrir que essas pessoas são a geração platina e ele competir com essas pessoas para ser melhor que elas. Então, pra mim é um problema. Junto com esse problema vem um outro lá que tem no segundo episódio, porque a ideia que o nosso protagonista tem, que todo mundo gosta, na verdade é a ideia do outro cara que mora com ele. Ele roubou aquela ideia, sem querer, claro, o protagonista não faz nada querendo, né? Mas ele roubou aquela ideia da pessoa lá. Então, ele tá modificando o passado pra fazer com que as ideias boas acabem sendo dele, sendo que já foram de outras pessoas. Não de propósito, mas tá fazendo isso. Então, tem outro probleminha aí, né? E outra coisa também, logo também no final desse terceiro episódio, é que ele começa a apoiar as colegas dele, né? Uma, a Shinoaki, ele apoia para que ela não desista de ser o que ela quer ser. A outra também faz a mesma coisa. Mas tá tudo claro que elas vão ter sucesso, mesmo se ela não tivesse apoio dele, porque elas tiveram esse passado antes e deram certo, sem ele estar intervindo na história. Então, tudo que ele tá fazendo ali é intervir na história, sabendo que as coisas vão dar certo. Quer dizer, ele não tá sabendo de nada, mas a gente sabe. A história sempre vai dar certo daquelas pessoas, acaba recebendo ali um mérito por fazer alguma coisa que já iria acontecer. É isso que eu tô falando, tá? Então,
Então, pra mim, é por isso que eu tô achando um pouco chato esse anime, porque tudo que tá acontecendo bem porque já ia acontecer, porque as pessoas deram certo. As pessoas que estão ao lado dele deram certo na vida. Então, seria mais interessante pra mim se ele descobrisse, como eu falei, né, que seriam pessoas de sucesso e ele competisse contra elas. Pra mim, seria mais divertido. Por falar em competição, a ex-chefe dele também, ela tá competindo contra ele por motivo que ninguém sabe. Ela simplesmente, você parece interessante, eu vou competir contra você. Você é meu rival, eu não vou perder de você, que não sei o que, que não sei o que. Nada a ver, né? Outra atitude muito estranha, né? Pra mim é só conveniência mesmo, só porque ela no futuro seria chefe dele, né? Outra coisa também é porque eles fazem um projeto muito bom e eles não ganham o projeto. A desculpa é porque foi improvisado, uma coisa mais idiota possível, porque quem ganhou foi a ex-chefe dele. A ex-chefe dele é irmã da professora. Então, pra mim, foi, na verdade, a professora dando prêmio pra irmã porque achou que a irmã merecia mais do que uma pessoa que fez trabalho melhor e deu uma desculpa que as pessoas estavam fazendo por improviso. E, nossa, eu achei muito idiota. É claro que não tem nada a ver com isso, tá? Isso aqui é coisas das entrelinhas que nem existem na série, mas eu fico pensando assim, né? Não é isso que a série quer passar. Eu tô meio que desvirtuando cada um dos personagens, né? É uma série que eu achei interessante, gostei da premissa, até por conta desse negócio aí de uma pessoa que tá ferrada na vida e tem a vontade de voltar e no tempo e mudar as coisas. Eu acho que todo mundo passa por isso, pelo menos a maioria das pessoas, né? Ainda mais no nosso país. Então eu acho bacana. Também no Japão tem muito isso, né? Pessoas depressivas querendo que fosse uma coisa, mas está sendo outra. Então eu acho que dá muito certo. Eu vi que a nota da história está muito boa no IMDb, então vai ter muita gente elogiando, mas eu tenho esses problemas aí, como eu disse, eu tenho problemas de aturar coisas que falam sobre volta ao tempo, mas que eu sei que na premissa não é a volta ao tempo. Na verdade, isso é uma desculpa que se deu para ter uma história bacana, né, de superação, mas eu não tô caindo nessa conversa não, infelizmente. Mas eu achei o resto tudo bacana. Por enquanto, eu daria uma nota 5, anime mediano, talvez melhore, talvez piore, mas eu acho que eu ficaria nos 5 e 6, sabe? Considerando que é de 1 a 10, né? Então seria um anime mediano, ao meu ver. Mas e ao seu? Talvez você gostou mais do que eu. Provavelmente sim, afinal a nota daí tá 7.6, 7.8. Então muita gente vai gostar. Eu não tanto, infelizmente. Mas é isso. Aí eu vou tentar fazer outros episódios sobre outros animes. Esse aqui tá sendo grande, infelizmente, mas espero que eu consiga reduzir aos poucos aí. Vou ficando por aqui. E não se esqueça de se inscrever, talvez, se você gostar. Não sei se você vai gostar não. Certinho? Valeu!